Olá, É, Que Oh, boa família maravilha! tarde, boa, boa família noite. boa. Boa tarde, boa noite. Aurora, Saudade. pois é, menina, nossa. você está muito pra fora, né, Aurora? Hein? A gente está combinando, inclusive, quando você não vier, a gente vai suspender a reunião. É. Que legal, saudades. Antes de começar, viu? Lucilena, rapaz, uma convergência cósmica aqui hoje. Lucilena, nossa madrinha. Rapaz, Sirius, Aldebaran, todos os sistemas solares se reunidos aqui hoje. Ave Maria, Lucinha, querida. Lucinha. Como estou no aeroporto voltando e como há sincronicidade, vamos ativar. Você está na Argentina, é, querida? Sim, estou no aeroporto aguardando meu voo. Maravilha, que maravilha. Então vamos começar, não é, Lúcia e Daniela? Bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro do nosso querido PES, Pesquisa em Psicologia Esotérica e Serviço. Gratidão a todos, a todas por estarem aqui. Aí vamos agradecer a Alice Bailey, ao mestre tibetano, por mais um encontro, né? Que tenhamos paz, alegria e sabedoria. Vamos acender na chama para começar o nosso encontro. Que essa chama aqueça os nossos corações. Eu Ah, passo para a Lúcia. Vamos até à luz por teu chamado. Vimos da obscuridade, impulsionados a ele pela alma de todos. Surgimos da terra e submergimos-nos no oceano da luz. Viemos juntos, avançamos juntos. Guiados e conduzidos pela alma, servimos. E por ti, que és o mestre, sabemos. O mestre interno e o mestre externo são um. Esse um somos nós. O uno é o todo. A minha alma, a tua alma, o mestre e a alma de todos. Om. Namastê. Conexão profunda em comum com a hierarquia da luz. Paulinho, não se ouve bem. E agora melhorou? Sim, Com conexão profunda com a hierarquia da luz.
o PES sustentado por Brasil e Portugal, o nosso coração se liga ao mestre tibetano e Alice Bailey e ao novo grupo de seguidores do mundo, através do coração da Mãe do Mundo. Formamos assim o círculo mágico de proteção da mais pura energia eletrônica, só impregnado de puro amor divino, poder construtivo e curador. Dentro desse círculo, nós somos inatingíveis, inatacáveis, invulneráveis. Iniciamos mais um encontro de PES, pesquisa em psicologia esotérica e serviço, com a seguinte invocação: que se manifeste o nosso eu superior, que ele nos sustenha, que juntos trabalhemos para adquirir sabedoria, que em nossos estudos haja iluminação, que prevaleça o mútuo amor, que se fortaleça a unidade, e que em nós desponte e se amplie intimamente a consciência universal. E com as duas chamas acesas dos dois países, e aproveitando também esse momento em que Lúcia Helena está aqui conosco numa ponte aérea, né? Vamos assim chamar, e por uma convergência também. Hoje a gente vai trabalhar o estudo da lei do progresso grupal e continuar aquele estudo também da harmonia com o masculino e com o feminino. Eu não sei quanto tempo Lúcia tem aí neste aeroporto, mas acho que seria muito importante ela dar uma atualizada aí, o que é que ela gostaria de trazer para o PES nessa ponte aérea e de atualização dessa convergência astrológica que a gente está vivendo. Pode ser, Lúcia, querida? Nós estamos no limiar, né, do Festival de Vesak, que é na próxima sexta-feira, para o horário do Brasil, cerca de 14 horas e 36 minutos, com uma conjunção lua cheia e eclipse lunar, justamente um eclipse que tem relação com a condição do feminino, e o ponto essencial dessa experiência que vamos viver, que é uma experiência de iluminação, é justamente a condição de o Sol estar diretamente em ligação com a Terra e a Lua inclusa, oculta. Isso significa, não, do ponto de vista da personalidade, um desafio para o equilíbrio entre masculino e feminino, mas do ponto de vista da alma, isso significa uma grande oportunidade de os aspectos materiais da vida serem transmutados para que o divino feminino e o divino masculino estejam em alquimia e a matéria lúcida, a matéria que irradia da sua própria experiência a luz, possa prevalecer cada vez mais nesse momento de evolução da própria humanidade e do próprio planeta. É uma oportunidade especial também, porque essa experiência de Vesak, juntamente com a experiência do eclipse, além de trazer uma possibilidade de morte e de renascimento, vai trazer também, dentro da condição dessa lei do progresso grupal, uma energia que pulsa do coletivo, da experiência coletiva, e essa experiência coletiva está sendo trazida para o momento de Vesak, para o momento do eclipse, através da força de Plutão, o grande transformador, o grande
executor da função do primeiro raio, da vontade divina manifestada, e Plutão está em seu movimento de retrogradação, ou seja, ele está distante do Sol, como se estivesse caminhando de costas para o Sol, distante, e essa experiência estará sendo vivida desde agora, 1º de maio, nos primeiros graus de Aquário. Portanto, há uma questão que esse executor da lei estará trabalhando dentro da condição aquariana, que é a condição do maior bem para o maior número de pessoas. Aquário é um signo que tem relação com o coletivo, com distribuir e compartilhar para que o coletivo possa usufruir de toda a riqueza, de toda a abundância, e esse trabalho estará sendo já devidamente lapidado pela consciência que chamamos Plutão. Lúcia, É nesse importante percurso, aproveitar esse momento. ótimo, nesse Sim, pois percurso, não, Paulo. tá, esse percurso que a gente está fazendo agora no PER de estudo da Lei do Progresso Grupal, nós inserimos também, Seu áudio como não está muito bom, não. melhorou agora? Não. Melhorou? É como se tivesse um eco. Peraí. E agora melhorou? Melhorou? Só um minutinho. Mais ou menos. E agora melhorou? Tá melhorando? Tá melhor? Mais ou menos. Agora melhorou, gente? Acho que sim. Certo. Então, veja, nesse período, Lúcia, que a gente está estudando a Lei do Progresso Grupal, nós resolvemos também inserir como ter um progresso grupal sem ter clareza da harmonia entre masculino e feminino, não é? E a gente também está estudando alguns aspectos disso, né? Tirado do Tratado do Fogo Cósmico, sobre casamento cósmico e etc. O que você está trazendo para a gente aí é de que o momento agora está muito propício para os casamentos alquímicos, né? A integração entre masculino no plano da alma. Então, veja que sintonia o PES está, justamente estudando isso, no momento astrológico em que está se propiciando a união de almas entre masculino e feminino para propiciar o serviço, né? Porque a gente tem falado muito, Lúcia, que os grandes servidores sempre trabalharam desse masculino e feminino, sempre na busca de uma harmonia perfeita. E as condições astrológicas estão propícias para essa integração de masculino e feminino, e que a gente precisa enfrentar isso também a nível de personalidade, né? Para curar a personalidade nesse campo. E essa dimensão também que você traz também do serviço, né? Em que o aquário, né? Porque o tibetano fala, né? Que é aquário e libra, né? E são as condições favoráveis para a lei do serviço vigente no atual momento planetário. Então, é uma condição extremamente favorável em que os astros, se a gente tirar proveito agora e se entregar como alma nesse processo, será muito acelerado esse casamento interno, esse casamento de masculino e feminino, no movimento energético que a Mãe do Mundo está fazendo de encontro de almas gêmeas, ou seja, há um movimento forte para que isso se propicie em todos os níveis, tanto no campo da alma e uma purificação da personalidade. É isso aí? Sim, perfeitamente, Paulo. E é importante também considerar que essa alquimia entre masculino e feminino transcende a dimensão física, né? De sexualidade, homem e mulher. É importante, inclusive, recuperar, do ponto de vista da história evolutiva da humanidade, história evolutiva da humanidade que tem relação com a hierarquia, o fato de que o Mestre Jesus
embora tenha tido a sua complementaridade com Maria Madalena, a grande complementaridade de serviço de Mestre Jesus foi com a mãe, foi com Maria. Tanto que, aos pés da cruz, ele designa Maria para conduzir a humanidade, entrega a humanidade à mãe. E foi com essa dimensão alquímica que Jesus logrou todo um processo evolutivo e de iniciação com Maitreya. Um outro ponto que eu quero destacar é que cada um de nós, independente da construção alquímica com o masculino ou com o feminino fora de si, precisa construir essa alquimia dentro de si. E masculino é vontade e feminino é amor. Vontade para amar, vontade para o bem. Essa conjugação implica, em termos de atividade, trabalho para progresso grupal, serviço e sacrifício do ego em benefício do grupo. E aí, Lúcia, vale a pena ressaltar que isso também é resultado do casamento do princípio masculino com o feminino. Veja, essa condição transcendental, que é típica do masculino, aquilo que transcende o gênero, transcende a matéria, isso é uma visão espiritual masculina. Enquanto no plano da visão espiritual feminina é vir para a matéria, é trazer essa experiência transcendente por imanente. Por isso que Nicolas e Helena Reis fizeram essa experiência concreta, de viverem na transcendência do serviço conectada com as fontes superiores e viver uma experiência concreta no plano físico para que a matéria lúcida manifeste também esse casamento interno. E aí é que é a manifestação da Mãe do Mundo, né? Trazer essa experiência transcendental para a matéria. Então, não pode ficar só nessa dimensão interna, mas fazer esse esforço de curar, né? Curar a personalidade para experimentar aqui esse casamento interno. Sim, por isso eu afirmei que essa experiência ela tem relação com a vontade explícita para o amor, a vontade explícita para o amor. E essa vontade explícita para o amor se traduz em serviço. Perfeito. E aí, Lúcia, voltando para a lei do serviço, que a gente estudou, aliás, um ano, o PES, o tibetano fala de como essa energia do serviço pode permear a dimensão mental, física e etérica. Porque o objetivo agora da hierarquia é que esta energia do serviço da alma permeie todos os corpos e traga para a matéria lúcida, traga para a dimensão material, né? Então, é um desafio hoje muito grande, né? Porque é muito natural que muitos que militam na área espiritual trazer todos esses conceitos de forma transcendentais e não traz isso para a matéria, e não vive isso na matéria. E aí não está seguindo o que a Mãe do Mundo pede, que é gestar isso em todas as células, como o Mira Alface fez com os filhos do Rindo. Precisamos corporificar isso no corpo. Né? Perfeitamente, perfeitamente. Okay. E esse momento de Vesak é uma oportunidade de verificar até que ponto nós estamos corporificando essa experiência da vontade para amar e essa alquimia entre os princípios no plano da matéria, porque Vesak vai se dar no eixo touro, que é matéria, escorpião, o combate para tornar a matéria lúcida através da ação na matéria. Na matéria. Perfeito, Lúcia. E nos preparando para essa semana, né, que a gente vai ter o grande evento de Vesak, né, do qual o PES vai participar, né, aliás, Lúcia e Anabela têm sido a representante do PES nesse grupo, né, e o PES está totalmente conectado.
Fale um pouquinho assim para esse momento preparatório para que o PES possa ter mais clareza desse Vesac que se aproxima, além desse comentário agora que você fez. Por favor, Lúcia, se possível. A lei desse Vesac é uma lei plutoniana. Aliás, a Agni Yoga, ela trabalha uma conceituação muito especial, que tem a ver com a alquimia dos princípios, que é uma conceituação ligada aos luminares. E sempre, do ponto de vista do senso comum, julgamos que os luminares são o Sol, o princípio masculino, e a Lua, o princípio feminino, a alquimia entre os dois princípios. Mas, na verdade, a Agni Yoga vai além dessa experiência Sol e Lua. São também luminares Saturno, Urano. Saturno, uma estrutura uraniana, e Urano tem uma dimensão, ou expressa uma dimensão andrógena. Urano é uma consciência que trabalha a androginia, portanto, a síntese perfeita entre masculino e feminino, e Saturno estrutura essa síntese para servir. Nesse Vesac, essa síntese está manifestada da seguinte maneira: nós temos que trabalhar para soltar aquilo que não representa, do ponto de vista bem material, a alquimia entre masculino e feminino. Soltar, aprender a soltar aquilo que é tóxico em nós. Pode ser uma identificação com uma pessoa, pode ser uma identificação com um medo, pode ser uma identificação com um tipo de status social, um salário, um tipo de exercício profissional. Soltar. A palavra desse Vesac é iluminar os cantos obscuros da nossa interioridade, da nossa identidade, sobretudo da nossa interioridade, e trazer esses cantos obscuros para a superfície e soltar. E o que não se soltar vai ser solto de alguma maneira, vai ser libertado de alguma maneira, agora ou daqui a algum tempo, porque os eclipses têm um efeito de 3 a 6 meses, e nós vamos ter o complementar desse eclipse em outubro. Até lá, muita água vai rolar debaixo da ponte. Então, que a nossa vontade, pequena vontade, seja uma vontade para soltar. Ou seja, tudo aquilo que não serve mais, que nos aprisiona, como casamento, como masculino e feminino, que não serve para o serviço, tirar do caminho, se libertar disso. Não foi para o serviço, solta. Aurora aí com a mãozinha e Isabela. Diga, Aurora. Ter coragem para soltar. Ter coragem para soltar. Aproveitando a oportunidade, né? Será que você, Lúcia, poderia falar um pouquinho sobre esse fogo da resolução que nós iremos trabalhar em um dia? Sim, vamos trabalhar aí com linhas hierárquicas de ação. Exato. E agora, na terça-feira passada, trabalhei exatamente esse fogo da resolução num encontro com nossos irmãos da Argentina, da Espanha, do México, no Faro, foi caminho ótimo. para 2025, caminho para Shambhala. Então, a palavra resolução é uma palavra muito significativa, porque indica, né? Ela é dividida em 3 segmentos: res, de coisa, sol, de sol mesmo, de luz, e ação. Então, nós vamos estar ativando, ou temos de ativar, uma intenção e uma ação
para pôr sol e luz na nossa vida, para trazer de volta o sol e a luz que somos para a vida diária. E esse trazer o sol e a luz para a vida diária implica algumas condições, que eu enumero. Condição número 1, ter o casamento, ter uma consciência de alquimia entre personalidade e alma. Ter, portanto, também um casamento interno, masculino e feminino. Traduzir esse casamento interno, soltando aquilo que nos aprisiona, tendo coragem para isso, então, resolutamente agindo para soltar aquilo que nos impede de caminhar e agir em direção ao mais puro e ao mais identificado com o que pode produzir resultados positivos, não apenas para a nossa vida, mas para o grupo como um todo. Esse fogo, inclusive, da resolução, está nos permitindo trabalhar, ou vai nos permitir trabalhar, aquilo que se chama concepção imaculada. Estamos em direção à nossa concepção imaculada. Obrigada, Lúcia. Só Isabela vai falar, mas explique rapidamente, antes de Isabela falar, essa concepção imaculada, querida. Então, concepção imaculada, do ponto de vista do estudo, né, do Tratado do Fogo Cósmico, já que você mencionou, Paulo, é ativar o momento em que o nosso átomo original, nosso átomo permanente, nosso átomo ponto zero, surgiu a partir do trabalho entre a mente de Deus, que é masculina, e o coração de Deus, que é feminino. Quando esse átomo é criado, ele forma um campo de energia que expele todas as encarnações para o serviço, mas também atrai de volta todas as encarnações para esse mesmo ponto zero. E esse toroide que se forma de energia, ele é um toroide que se manifesta não apenas como individualização, mas também como grupo, como unidade e unificação. Então, a nossa concepção imaculada é também estarmos em unidade com o todo e com todos. Não é E só o processo de individualização. só mais uma dúvida antes disso, desculpe, Isabela. Isso também propicia o que a Agni Yoga fala sobre um campo magnético para a encarnação das crianças do fogo? Sim, 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 sim. Essa encarnação das crianças do fogo começa em nós a partir da encarnação da criança interna que vivenciamos e que somos. É uma criança ferida, muito ferida pelas nossas identificações, e soltar aquilo que é tóxico em nós é uma forma de resgatar essa criança, que é o sagrado menino Jesus. É o menino Jesus em nós, é o menino Cristo em nós. Isabela, querida. Olá, boa noite a todos. Um pequeno atrasozinho aqui, questão de sinal e questão de conexões. Acho lindo quando fala de Imaculada, porque meu sonho é ser um dia Imaculada. O que vocês acham? Hein, Aurora? Você acha que eu estou na fila já aí da Imaculada? Será, com certeza. Pessoas belas. Isabela, só um instantinho. Imaculado, nunca deixamos de ser, viu? Vamos estar retornando a essa condição de imaculado, mas sempre ela pulsa, nunca deixamos, ela nunca se apaga. Muito belo, Lúcia.
porque é justamente o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tudo que foi falado até agora é do material que teve que ser criado hoje aqui em regime emergencial. Mais uma vez, vamos chamar de arte intuitiva. Eu estive em contato antes de ontem com todo o material de Lucelena no canal, né, belíssimo do Farol. Assisti do princípio ao fim e nós tivemos aqui, nossa, né, fogos assim. E hoje, na madrugada, algumas questões foram acontecendo. Vou até colocar para vocês, porque é muito simbólico e é geométrico. Então, muito próximo, o que agora eu sei dizer anjo solar, que até então eu não sabia, que essas imagens poderiam ser nomeadas como anjo solar, devas construtores, eu falo assim, pela imagem. O que era a imagem? Uma chispa de fogo no espermatozoide, e esse espermatozoide conduzindo através de um anjo até o óvulo, numa viagem bonita, e depois o processo de nidação. E a palavra que eu conseguia perceber e sentir era átomo permanente. Eu fui buscar. Eu fiquei muito impressionada. A impressionada que eu falo, eu achei uma arte, assim, e fui buscar um pouco, mas não deu muito tempo. Mas o pouco que eu achei foi no material de Vicente, em que o átomo permanente é belamente inserido no espermatozoide através dos devas construtores. Então, isso me tocou bastante. Eu ainda tenho dúvidas quando Lucelena traz para mim Imaculada Somos Todos. A gente tem dificuldade de acreditar que certas coisas acontecem. Eu vou falar por mim, às vezes eu me sinto insegura, mas foi muito especial e combinou imensamente com o que Lucelena trouxe nessa apresentação com o Farol. Então, eu me dediquei, ficou pronta 5h05, 17h05, eu já enviei para o Paulo. Eu peguei trechos da fala de Lucelena nessa apresentação, que são todos os trechos específicos que todos vocês citaram aqui hoje, principalmente as perguntas de Paulo. Paulo ia fazendo as perguntas para Lucelena, Lucelena ia trazendo, depois a Aurora fez uma, e os trechos que eu selecionei desse material são exatamente o que todos vocês colocaram hoje. Ele tem 22 minutos, está intercalado com as nossas belas verbalizações. Nós temos aí voz de Paulo, de Dani, de Lúcia, com uma prece maravilhosa, que a gente fez uma pequena alteração, Lucelena. A gente, quando eu falo, porque eu não vou falar que fui eu, porque para mim é dedo do tibetano, então ele vai ficar responsável se você achar ruim, mas você trouxe para nós uma prece no nosso último encontro, que foi maravilhoso, do PES. O Paulo te pede para você dizer uma frase síntese. E aí você trouxe: escuta, ó trabalhador, no mundo o ritmo dos tempos. E aí isso ficou em mim, né? Assim, e hoje ela está presente. A alteração foi: escuta, ó trabalhadora, ó trabalhador, no mundo o ritmo dos tempos. A gente incluiu aí trabalhador e trabalhadora, numa voz masculina e feminina. Bom, intercala o que Lúcia traz. A minha vontade era de ter conseguido ir até o final, porque tem uma parte final que ela fala de um triângulo. Eu vou fazer e vou deixar para o PES. Esse triângulo eu também o vi em sonho, 2 triângulos superpostos, não sabia o que queria dizer. Só que nessa apresentação de Lúcia Helena completa do Farol, ela mostra 2 triângulos, inclusive aproveito para te perguntar, Lúcia, porque você fala para a gente colocar assim e segui-los como uma seta. E aí você dá chaves para cada um deles.
e eu tinha visto realmente dois triângulos viajando juntos. Eu imaginei que fosse alguma coisa da fecundação. Mas aí, ao ver você, eu achei que, de repente, eu misturei. Você coloca no primeiro triângulo Espírito da Paz, Buda e Cristo. No segundo, Avatar da Síntese, Júpiter e Sanat Kumara. E pede para que a gente faça uma vez por semana esse exercício de justapor, fazer uma justaposição dos dois triângulos e nos permitir ir como seta, assim. E eu gostaria de te colocar que no dia que eu vi, realmente isso tocou muito, mais do que tocou, auxiliou imensamente a processos que a gente vem vivendo de oscilações. Bom, a arte está com você, Paulo? Já foi colocada no YouTube na página do PES. Chamamos arte, não deixa de ser uma arte, mas ela traz com detalhe tudo isso que nós perguntamos aqui hoje. Gratidão, Isabela. A gente vai Eu encaixar fiz toda a indicação, não deu tempo de eu pedir permissão, nem a Lúcia, nem o pessoal do Farol. A permissão foi interna no coração. E está tudo lá citado, de onde foi, todos os nomes, mas não deu tempo. Se eu entrasse em contato com vocês, eu não conseguiria fazer. gratidão. Então, Isabela, eu vou mais para frente a gente colocar. Eu queria aproveitar. Lúcia, você tem mais quanto tempo conosco aí na ponte aérea? E comentar alguma coisa sobre o que Isabela falou, por favor, se o microfone está fechado, Lúcia. Eu tenho mais 5 minutos. O que a Isabela destacou tem relação com esse momento que nós estamos atravessando, que é um momento de luta e é um momento muito intensificado de luta. Hoje, inclusive, na meditação da parte da manhã, vi toda a atmosfera do planeta muito carregada de energia de sombra, nuvens muito escuras, significando trabalhar apego, desânimo, falta de confiança na hierarquia, todo um processo de não vamos conseguir, todo um processo de desesperança. E quando estamos em desesperança, estamos sem fé. Ontem, também meditando, mestre Saint-Germain projetou uma frase, uma afirmação. A esperança é a irmã menor da fé. A irmã menor da fé. E sugeri, a partir dessa experiência do Vesak, que fizéssemos 2 triângulos justapostos, porque esse Vesak está trazendo a energia do avatar de síntese, portanto, está trabalhando intensamente essa síntese masculina e feminina. Sanat Kumara, que é o senhor que está orientando a evolução deste planeta, e Júpiter, que é o mestre que está entrando com toda a sua força a partir do Sol deste planeta. Há um triângulo de energia que é formado por esses 3 grandes seres, e há um outro triângulo de energia que é formado pelo Espírito da Paz, que está na primeira estrofe, na primeira grande invocação, que o Espírito da Paz se difunda pelo mundo, que os homens de boa vontade em toda parte se encontrem no espírito de colaboração. Há um segundo triângulo formado pelo Espírito da Paz, pelo Cristo e pelo Buda. Esses 2 triângulos eu sugeri que nós justapuséssemos nas nossas meditações até Vesak, para que, como uma seta, eles nos guiassem para o caminho da síntese interna, masculino, feminino, personalidade, alma, e essa síntese interna nos propiciasse ação para a luz, ação para espalhar a luz. Posso Só um fazer uma pergunta? minutinho, só um minutinho, Aurora, por favor.
Só para prosseguir nessa, é rápido. Essa justaposição, por favor, Lúcia Helena, porque eu já estou com a arte aqui, ela está sendo editada para nós, porque realmente não ia dar tempo, mas justamente a música escolhida é a esperança. É uma música que fala da esperança, então isso tudo é muito bonito. Essa justaposição seria um sobre o outro, ou um encaixa no outro, porque parece que eu sinto a pirâmide. Pode ser um encaixando no outro e um saindo do outro. Não sei se você pode dar com a sua arte essa dimensão de encaixar e depois sair, seria fundamental. Aham. Beleza. Aurora, aproveitar a Luciana que ela quer comentar. Obrigado. Tá, obrigada. Quando, Lucelena, você disse o avatar da síntese, o espírito da paz, e relatou o Senhor Cristo no outro ângulo. Sim, A o gente faz espírito, o a gente, espírito da paz, o Cristo e o Buda, e avatar da síntese, Sanat Kumara e Júpiter. tá, porque a gente tem costume de trabalhar colocando o Cristo no centro do avatar da síntese, o Buda e o espírito da paz. A gente Aham. muda um pouquinho? Muda, muda porque a dinâmica desse Bezak tem a Sim. ver com essa estrutura que eu mencionei, a Tá, dinâmica do Bezak, por causa dos atores que estão envolvidos nesse Bezak, entendi. Tá bom, obrigada. ok? Agora, Lúcia, só para concluir, Sim, esse Vesak, não seria importante a gente trabalhar os aspectos femininos de Buda, como Tara, Maria e Kuan Yin, porque se fala muito da vertente masculina dessas expressões, e não da vertente feminina, né? sim, Paulo. Veja, o avatar da síntese, o espírito da paz, o espírito de colaboração. Síntese e espírito, o espírito não é nem masculino, nem feminino. Ele é andrógeno. Como a energia do espírito, nesse momento da evolução do próprio sistema solar e do planeta, é a energia do espírito santificado. O espírito em união com a mãe. É o Deus Pai e Deus Mãe em perfeita unidade. Sim, sim. Então, é importante trabalhar Tara, é importante trabalhar Maria, é importante trabalhar todas as dimensões do sagrado feminino e do sagrado masculino. Fica muito presente sempre o verso silêncio ativo do pai, amor receptivo da mãe, e aí o filho se manifesta em amor, sabedoria. Eu anotei, a gente tem trazido sempre. Espírito da paz vem como as asas do Espírito Santo, vem na simbologia das asas, aí é muito, muito a mãe. E aí eu acho que a gente também chega em Ísis e várias representatividades da mãe, né, do feminino. Uhum. Para nós ainda é imensamente difícil a gente trazer isso para o coração, porque o nosso intelecto teima em querer separar, né? Homem, mulher, masculino, feminino. Sim, é importante considerar que o tempo todo a hierarquia nos enviou não apenas representações através de figuras humanas, mas nos enviou também representações através de símbolos que ela projetou, mais do que símbolos, serafins. A bandeira da paz mostra o pai, o filho e a mãe, a bandeira da paz como um terafim, e nós também temos, através de Mestre Moria, da tradição de Mestre Moria como Arthur e Ávalo, nós temos
o Graal, o feminino, e a espada, Excalibur, o masculino. Agora eu tenho que entregar meu coração e vou precisar sair. Lúcia, gratidão Apareceram pelo dois triângulos. presente. A Gratidão pelo Daniela presente. colocou a imagem aí de dois triângulos que é muito parecido com o que eu vi. Você poderia retornar, Daniela, com essa imagem? Foi você que pôs ou foi o Paulo? Fui eu que Foi coloquei. Paulo. Não foi Daniela Dois que enviou. Sim, olha, por favor, Lucelena, porque é muito parecido. Não, não foi essa, não. Outra. É, Só um essa minutinho. é Só um minutinho. a anterior. Esse. Eu acho que é a Já, anterior. já posto. Eu desenhei Esse, assim. esse, Eu desenhei assim. esse, Exatamente. Por isso que eu perguntei sobre a esse, pirâmide, porque ele gira assim. Eu esse. via ele girando. Sim. Então, o triângulo que está por trás, como se houvesse um triângulo saindo de outro. O que parece estar por trás é o triângulo que envolve o avatar de síntese no topo, em frente à minha mão direita está Sanat Kumara, em frente à minha mão esquerda, eu estou de frente para o triângulo, está Mestre Júpiter. O triângulo que está como se saísse desse que está por detrás, tem no topo o espírito da paz, em frente à minha mão direita, eu estou de frente para ele, o Buda, e em frente para a minha mão esquerda está o Cristo. Por que está o Buda e a sua representação como Tara? Porque estamos em Vesak. Quem está falando é Buda. Quando estivermos em Asala, quem vai falar é o Cristo, ok? E agora sim, meu coração vai ficar com vocês. Eu vou precisar sair. Gratidão, Lúcia. Beijo grande. Gratidão. Obrigada. Logo, Obrigada, Lúcia. Boa viagem. Obrigada. Beijo. Boa Beijo. viagem. Tchau. Boa Beijo. viagem, querida. Gente, que presente aí, hein? Você Meu percebe como? Deus, que gratidão. Tá vendo por que eu Maravilhoso. apareci, Paulo? Ah, tu A sabias, Aurora. Chamado Aurora. A Aurora, a Aurora linda, ela tinha que Joinha. ter nome duplo, assim, Aurora Crepúsculo, né? Ela tanto é a Aurora quanto ela é o Crepúsculo. Ô, gente, depois me envia, por favor, a imagem. Eu fiz o desenho aqui, tentei mostrar para vocês, mas não dá. Me ensinem, por favor, como que eu tiro a mãozinha lá de cima. Eu não sei tirar. No mesmo lugar onde você clicou reações, você vai lá e diz tirar a mão. Aí tá lá. Gente, ó, eu vou aproveitar o fluxo. Hoje a gente vai fazer dois estudos rápidos em função do tempo. A gente não poderia perder essa oportunidade, se todas concordam. A gente vai fazer um estudo rápido sobre a harmonia do masculino e feminino e um estudo rápido sobre a lei do progresso grupal. Porque como a gente planejou estudar a lei do progresso grupal e a gente viu a necessidade de trabalhar a harmonia do masculino e feminino, e como nós temos 2 horas de encontros, a gente pensou, né, de que um horário seja para a harmonia do masculino e feminino e outro da lei do progresso grupal. Dessa forma, a gente trabalha os dois hemisférios cerebrais para entender essas duas manifestações, tá certo? E no finalzinho, para a gente encerrar, a gente coloca o vídeo que Isabela fez e a gente fecha com arte. O que é que vocês acham, gente? Pode ser assim? E aí a gente contempla, recebemos aí um fluxo de energia bom com Lúcia Helena, nossa grande madrinha do PES, colaboradora e servidora. E agora vamos dar um mergulhinho aqui vou voltar aqui. E aí, aproveitando que ela comentou, né, sobre a lei do progresso, sobre o casamento cósmico, aí eu vou pedir para a nossa querida Aurora ler esse trecho, se você concordar, Aurora. Posso começar? Por favor.
Casamento cósmico. Finalmente, esse sistema solar, que é a manifestação física e objetiva do Logos, é interpenetrado pelo seu corpo astral, tal como sucede na manifestação humana. Uma vez que o Logos está polarizado no seu revestimento astral cósmico, sua força ou natureza do desejo é o principal incentivo para a sua vida, assim como para as vidas que fundamentam a forma. Se o estudante refletir com cuidado sobre estes 5 fatos, obterá a pista para os problemas da existência que vemos ao nosso redor, para as causas do calor do sistema solar, para o método da lei cósmica de atração e repulsão, a qual governa todas as formas atômicas, e para a questão do sexo que se evidencia em todos os reinos da natureza. Estes fatos também oferecem a pista para a constituição do divino hermafrodita. Portanto, é necessário ter em mente a relativa importância do átomo permanente do segundo aspecto da personalidade dentro da periferia causal. Igualmente, é preciso lembrar que a força que aflui através desse átomo e que é a força que anima o corpo astral está seguindo as linhas de menor resistência e, por isso, exerce uma influência 2 vezes mais forte do que a força que chega ao homem através das outras 2. O Logos, agora, expressa-se por meio do raio divino, seu segundo aspecto, e este raio é a soma total da radiação dos senhores de sabedoria, os homens celestiais, os dragões que são unidade e que são amor. É através deles que esta força flui, e eles, por sua vez, revestem-se com a forma, ou como diz HPB, o raio primordial se converte no Venan para o raio divino. A vida desses senhores anima cada átomo de substância que participa na construção da forma, e a vida deles é a soma total do magnetismo logóico, ou a grande natureza do desejo do Logos que sai em busca do não-eu, produzindo assim o casamento cósmico. É a demonstração logóica da atração sexual, sua busca pelo seu oposto polar e sua união mística. Tratado sobre o Fogo Cósmico, 513. Muito Que lindo. coisa linda! Vamos aqui aos comentários. A palavra sexualidade, sexual, né, ela perdeu muito valor, o sentido, ela se deixou ser contaminada e muito, porque é lindo, né? Sexualidade eu leio como criatividade, a arte, a criação é esse casamento cósmico, né? Do intelecto com o sentir, com o coração. É muito especial, é belo, vale a pena sim, sabe, o grupo e Paulo. Aqui nós temos trechos que, nossa, ficaríamos aqui, eu creio que um encontro inteiro ou mais. E a beleza que a gente tem aqui, né, é a imagem. A imagem, ela foi chamando, né, para esse encontro, fogo. Nós temos aí a fumaça do dragão, né? Que para uns o dragão é assustador, mas nós temos esses dragões da criação, que é o sopro, né? Esse sopro da criação.
a imagem ela proseou imensamente com a parte escrita. E a presença unida desse masculino e do feminino. O feminino que vai trazer a forma. E aí a gente tem a lindeza, né, de todo um reino dévico junto a esse feminino, que sem o masculino, a gestação, né, a criação não ocorreria, a gestação e o parto, né? Gratidão, Isabela. Quem quer mais comentar? Eu gostava só de ler aqui um parágrafo que descobri agora na Psicologia Esotérica, no volume 1, que diz assim: cada vez mais os homens viverão no mundo do pensamento e da compreensão, e não tanto no mundo do desejo descontrolado e do instinto animal. O amor dos homens pelas mulheres e das mulheres pelos homens estará mais verdadeiramente presente do que atualmente, pois será não puramente emocional, mas também baseado na inteligência. E continua. Lindo, 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 lindo. E continua. Isso aí é um reflexo dessa lei do casamento cósmico. Você quer comentar mais um pouquinho? Pode trazer. Se você acha que deve mais algum trecho, fica à vontade, por favor. Sua vida no plano físico prosseguirá normalmente. Porém, é preciso que o homem compreenda que o modo pelo qual ele hoje satisfaz a sua natureza sexual é anormal e desregulada, e que estamos a caminho da sábia normalidade. A ânsia pelo prazer egoísta e satisfação de um impulso animal, impulso este correto quando regulado, e devastadoramente errado quando prostituído somente para o prazer. Dará lugar a uma decisão mútua entre os parceiros. A decisão irá de encontro a uma nova necessidade natural de modo regulado, correto e adequado. Hoje, um ou outro parceiro é geralmente sacrificado, seja por indevida abstinência ou por inconveniente libertinagem. Você mostra aí a necessidade de uma regulação, né, entre o masculino e o feminino, entre o homem e a mulher. Na hora em que o casal vai experimentando, né, e se regulando no plano da alma, isso vai se ajustando também na dimensão tridimensional, na personalidade, né? Então, é uma regulação do qual se expressa aqui, né? Aí os gregos eram muito claros em o amor eros, o amor filia, o amor ágape, né? Em que há quando você está preso puramente no ato sexual, para a personalidade é o amor eros, né? Que está ligado ao ego, né? E quando você entra no filia, que é o amor da amizade, você está no amor da alma, e o ágape na dimensão espiritual. E essa regulação é que está sendo convidada agora a gente fazer, né? Como ajustar essas energias, né? Os taoístas aí são muito na escola da China, dos ashras da China, trabalham muito essa questão do equilíbrio do masculino e feminino dentro do que ele chama do sexo conectado para a saúde, para a espiritualidade e para a expansão de consciência. E eu acho que vocês conhecem John Fortune, né, que tem um belo livro chamado A Filosofia Oculta do Amor e do Matrimônio. É dito ali como um casal pode manifestar o sexo para o serviço à hierarquia, o sexo em si. O sexo em si. Então, o convite agora é de uma educação e realinhamento nessa estrutura sexual, né? E, inclusive, existem práticas de quando você está no ato sexual de almas, né?
e que há o prazer, naquele momento de êxtase, de satisfação, de orgasmo e etc., você expande seu coração, se liga um com o outro e permite que essa energia que está sendo vivida ali se espalhe para a humanidade. Então, tem já algumas reflexões avançadas em algumas escolas esotéricas sobre esse sexo alinhado, personalidade e alma. Quem quer mais comentar? Porque é altamente vibracional, né? A gente não vê com os olhos físicos, não, a gente não vê com os olhos físicos em termos, né? E aí a gente está trazendo isso na arte orante a gente trouxe como sopros em dente de leão, né? Quando a energia da criação nos sopra, o que que a gente expele? Porque é um expelir por todo o corpo, né? A vibração bonita é como sopros de dente, sementes de dente de leão. E com essas sementes, a hierarquia, devas, né? Os determinados diversos construtores, ressonadores, harmonizadores, trabalham com a criação. É tão sério, e tão belo, e tão bonito. E, e aí a gente traz para a arte porque, sabe, Paulo, e todo o grupo, tem momentos que a gente realmente se introduz assim, né, internamente e realmente sopra bem a semente da esperança, para a gente confiar, acreditar que realmente é o caminho que um dia chegaremos novamente a essa pureza das relações, porque ela já existiu, né? Perfeito. E aí são sementes. Importante a gente estar trabalhando e mais do que trabalhar, a gente está sentindo. A questão está extremamente grave e séria. Não vamos ficar nela, mas também não vamos deixar de perceber que a energia sexual se perdeu imensamente. Perfeito. Daniela e Aurora, vocês querem falar? Quero sim. Foi bom. Foi a percepção que eu senti, assim, com muita alegria, que dentro dos meus corpos, né, físico, emocional, mental, até o próprio causal, esse átomo do amor e sabedoria se expande em todos esses corpos e faz com que, nesta época, o amor se reproduza cada vez mais, mais potente do que o átomo da vontade para o bem. Então, eu achei assim maravilhoso essa percepção. E quando a Isabela estava mostrando a figura, que eu nem tinha visto a representação do masculino e feminino, eu achei muito interessante. Me parece que o sexo masculino está colocando a mão no rosto do sexo feminino aí. E eu achei muito interessante esse aspecto. Era isso. Obrigada. Gratidão, Aurora. Daniela Barbosa. Bom, refletindo aqui, eu penso, né, que a gente pode se conectar com o sagrado, se conectando com a espiritualidade. Eu acho que nenhum de nós, seres humanos, a gente vai conseguir sair da matéria sem se conectar com a espiritualidade. Então, não tem como a gente olhar para o sexo de uma outra forma, a gente ser de outra forma, sem, querer o sexo, né, como simplesmente prazer, a gente querer colocar nossas falhas, nossas angústias, seja lá em sexo, em dinheiro, ou então na bebida, na comida, né? Seja lá de qual forma for, a gente querer tamponar esse vazio sem se conectar com a espiritualidade. Primeiro a gente passa, né? Acho que foi um momento de transição. Creio que todos nós passamos por isso, né? Um momento assim de meio que revolta, né? Será, né? Para onde eu vou? Porque você está saindo ali desse processo do prazer, de estar ali na carne, né? Porque se a gente for olhar, é muito bom viver na matéria, mas qual o preço, né, de só viver na matéria? Então, acho que encontrar esse equilíbrio, né? Não somos seres humanos vivendo a experiência, né,
espiritual, né? Uma experiência no qual temos um espírito ali. Nosso corpo é a morada do nosso espírito, não o contrário, né? Então, eu penso dessa forma. Maravilha. A necessidade do equilíbrio espírito e matéria e a coragem de ajustar a personalidade para responder aos impulsos superiores e não negligenciar a responsabilidade em detrimento da transcendência, né? Isso foi o maior conflito entre Platão e Aristóteles. Platão está tudo maravilhoso lá em cima, Aristóteles. Aí Aristóteles aqui embaixo não serve para nada. Esse Interessante. resgate, né? Esse resgate da beleza do corpo, né, Paulo? Daniela foi muito feliz aí nessa fala. Daniela trouxe essa materialidade de uma forma bonita, porque até a questão da materialidade, a gente, né, como espiritualistas, tem momento que a gente deixa ela como você disse, né, Paulo? Vamos ficar lá na espiritualidade, lá nas estrelas, pura e imaculada. Não é isso, nós estamos sendo convidados a ver o corpo como a mais bela e linda obra de arte da criação. Para mim, é o cálice. E nesse cálice, né, que é depositado o mais puro vinho, o corpo é belo, a materialidade é bela, nós é que né, deixamos perder esses conceitos. Porque é Perfeito. muito especial e muito bonito a gente saber que... Você sabe quem traz muito essa ideia bonita e que eu gosto de ouvir? A mãe Aurobindo. A Aurobindo traz, junto com a mãe, essa ideia e me ajudou muito, muito nisso. Dessa beleza do corpo aqui. Não é abandonar o corpo e viver uma espiritualidade que durante muito tempo também as escolas religiosas de diferentes crenças, né, trouxeram o celibato de uma forma que não é legal, trouxeram relações que também não são muito apropriadas. Eu tenho grande respeito a todas elas, tá? Só que o Aí, meu gente, conceito de celibato é um pouco diferente no sentido de ser pejorativo. Celibato, para mim, é a maior expressão de respeito e amor a essa sexualidade que é tão bela. Junto a um outro, junto a um parceiro, junto a família. Toda obra que a gente cria, qualquer uma delas, a gente está falando de sexualidade. Até mesmo cozinhar. É muito agora é especial. importante ressaltar, gente, que existe uma história, um conflito histórico entre masculino e feminino, onde o masculino sempre buscou o transcendente e o feminino o imanente, né? A encarnação, a manifestação. E isso está intimamente ligado à desvalorização do princípio feminino e da mulher, que foi visto ao longo da história como objeto sexual, né? Então, isso é uma transformação profunda, em que a mulher tirou o homem do paraíso, é uma tentadora, cuidado com ela, né? E isso é uma construção, inclusive, espiritual, uma construção espiritual na humanidade histórica, e que agora se exige uma reintegração consciente do papel importante da mulher e do homem, e, por sua vez, do masculino e do feminino. Então, essa dimensão que Daniela fala, que é muito interessante, veja, sem espiritualidade nós não vamos alinhar a matéria, a personalidade, não é? Mas a gente deve ficar atento que é com a força da espiritualidade que essa matéria vai responder a essa integração perfeita entre masculino e feminino, espírito e matéria. Para a gente também não se perder assim. Eu vou fechar aqui, se você me permitir, aproveitar esse fluxo do que Lúcia Helena trouxe. Agora vou entrar na lei do progresso grupal. Pode ser? Aí o que eu peguei aqui da lei do progresso grupal, tentando rapidamente juntar com o que Lúcia Helena trouxe e o que está acontecendo nos céus para Bezac, espero que eu possa ser feliz nessa tentativa, é esse trecho aqui da lei do progresso grupal. Tá certo? Vocês conseguem ver conseguem ler?
Sim. Bom, Essa é melhor do que a outra. ok. Então, eu vou fazer o seguinte: como leu a Aurora, agora vai ler uma voz masculina. Como só tem eu aqui como voz masculina, se vocês me permitem, se vocês me... Então, diz assim. Você já queria ler, né, Paulo? Já queria ler, vem com essa Não, eu estava desculpa. pensando aqui, porque eu ia pedir uma outra mulher, mas eu disse, como a gente está trabalhando no masculino e feminino, Página 170. vamos lá. O discípulo que se prepara para estas conscientizações superiores, exorta-se que pratique a discriminação. A vocês também se faz a mesma exortação. A interpretação inicial e normal e o resultado imediato desta prática é o de ensinar o discípulo a distinguir os pares de opostos. Olha isso. Da mesma maneira, o discípulo descobre, no decorrer do seu treinamento, que o processo da discriminação nada tem a ver com a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, como se diz, mas refere-se, sim, aos pares de opostos mais sutis, como sejam o correto silêncio e o criminoso silêncio, e o criminoso silêncio, o correto ou incorreto uso da palavra, a compreensão correta, a correta indiferença e seus opostos, da mesma forma que o homem que reage a estas leis superiores descobre que a discriminação a ser demonstrada é ainda mais sutil. E é, para a maioria dos aspirantes do mundo de hoje, ainda sem significação objetiva. Este gênero de discriminação nem sequer é evocado. É o que deve ser mostrado nas relações dos contatos sutis seguintes. Passou aí o slide? Não. 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 Agora passou, né? Agora sim. Vamos lá. A vibração da própria alma, a vibração do grupo interno ao qual está, mesmo inconscientemente filiado, a vibração do mestre com o ponto focal do grupo, a vibração do seu raio, tal como sentido através da alma e do mestre, a vibração resultante da interação entre a sua alma e a sua personalidade, as três diferentes vibrações do seu corpo vital, do seu corpo emocional e o da sua mente, a vibração dos grupos ou do grupo com os quais deve trabalhar no plano externo, a vibração da alma de outras pessoas com quem ele se relaciona, a vibração de um grupo tal como um novo grupo de servidores do mundo. Então, ele fala aqui de um processo discriminatório, de um discernimento profundo interno para perceber esses pares de opostos que se manifestam, por exemplo, entre luz e sombra, entre a própria sombra e entre a própria luz. Tanto assim que ele brinca um pouquinho com esse discernimento que a gente precisa ter internamente na lei do progresso grupal. Quem quer comentar aí? A minha questão é, quem discrimina é a mente. A mente, não é? É que cria os pares de opostos. Mas se nós nos elevarmos para além da mente, compreendemos que não existem, não é? Que nós caminhamos no meio e que não há nem bem nem mal, que há o uno e a síntese. Mas, ok, neste estado da humanidade, é-nos pedido que nos polarizemos no plano mental para se fazer esta discriminação. Mas nós temos que dar sempre um pulo mais acima e perceber que quem faz isto tudo e quem discrimina é a mente, mas que isto é tudo ilusório. E esta é a grande questão, não é? Quando é que vamos estar preparados para dar este pulo para além da mente? E aí entramos no Agni Yoga. Ou então temos que esperar que toda a humanidade saia do emocional e se polarize na mente e discrimine, não é?
sabendo que isto é tudo ilusório, isto é tudo ilusão da mente. É a mente que discrimina. E isto é ilusão, pura ilusão. A mente mente, É, né? A gente já ouviu muito isso. Agora, até essa nossa fala, Lúcia, né, que é muito, muito, muito forte nos nossos corpos. O que eu venho pensando, o que eu venho realizando, é um abraçar a mente que também está tão perdida quanto a gente. Porque tudo a coitada da mente leva a culpa, igual o obsessor, né? Quando faço alguma coisa, os obsessores que me tentaram. Esse movimento bonito de nos perceber e perceber essas dualidades em nós, acolher para fazermos aí um processo de transfiguração. Não podemos recriminar a mente, não podemos recriminar os nossos sentimentos, pensamentos, as inseguranças. Nós não vamos alimentá-los. Mas é tão belo quando a gente começa a perceber em nós essas dualidades. A Lúcia Helena deixou isso no início claro, lá no material também, claro que eu falo, ela comentou, né? Da gente perceber isso, existe em nós essas dificuldades, existe tanto o silêncio bonito que acalma, quanto o tal do silêncio criminoso, forte essa palavra, né? Existe a palavra bonita que floresce e existe aquela palavra que a gente solta que fere. Esses opostos existem em nós, o tempo todo. E a gente pode ir buscando esse equilíbrio a partir do momento que a gente se auto-perdoa. A Anabela hoje não está presente, mas ela sempre vem trazendo, né? Esse auto-perdão interno que repercute num perdão também, creio que planetário. Eu estava é, aqui, Isabel, Aurora, por favor. tá. É, eu acho que a gente tem que analisar assim com mais profundidade, talvez, porque a importância da mente, segundo a gente viu na doutrina secreta, essa mente discriminativa é a nossa bússola, tá? Nós temos sim que discriminar a princípio, mas à medida que nós discriminamos, não combatendo, sabendo, para sabermos qual direção nós vamos nos orientar. Aí, então, nós já estaremos entrando na mente abstrata, né? Em relação aos pares de opostos, nós vivenciamos num mundo de segundo raio, que a característica é exatamente essa: ter amor e sabedoria. Então, nós vamos ter que finalmente unir esses pares de opostos, mas eles existem sim, né? Isso é o meu ponto de ver, né? E aí, o avançar do nosso desenvolvimento, da expansão de nossas consciências, nós vamos finalmente unificar esses pares de opostos aí através da lei da síntese. É o que eu entendi desse parágrafo aí. E quando nós entendemos que essa discriminação seria para aquelas pessoas que já têm uma certa, vamos dizer, expansão de consciência mais evoluída, ela não vai discernir entre o bem e o mal. Ela já vai discernir o que é bom para toda a humanidade, né? Então, essa fica a minha contribuição para hoje, talvez um pouco diferente das demais, mas é o que eu percebi. Maravilhoso, Aurora, maravilhoso. E eu estava justamente pensando nisso. Você vê, existem os pares de opostos na identificação dos 7 raios da hierarquia. Vontade e poder, não é isso? O primeiro raio, você vê, ó, amor, sabedoria. Segundo raio. Terceiro raio, inteligência ativa, né? Quarto raio, harmonia pelo conflito. Quinto raio, pensamento concreto e ciência. Sexto raio, devoção e idealismo.
Sétimo raio, magia e cerimonial. A percepção desses pares de opostos, inclusive na dimensão da luz, assim como tem os pares de opostos na dimensão outra, não é? E aí cabe integração desses pares de opostos para o progresso grupal, de tal forma que a gente compreenda e não gere nenhuma ruptura na construção desses pares de opostos em níveis internos. Então, eu acho que o que você traz, Aurora, traz com muita propriedade esse discernimento. E o uso correto da mente, né? A gente não pode jogar essa mente fora. E aí, falando de Aurobindo e Awan, eles falam, é uma era da gente não tratar mais sobre a questão que os hindus falam da ilusão. O que se chama de ilusão é uma realidade no plano do qual se manifesta ali. Ou seja, quando você percebe aquilo ali e interpreta aquilo ali, para uma outra visão que se sobrepõe àquela percepção, você pode entender como ilusão. Por exemplo, se eu tenho uma percepção do que está acontecendo no corpo emocional, você, a partir da mente, você vai dizer: há uma ilusão no corpo emocional. Não é isso? Se a gente tiver uma conexão a partir da dimensão búdica da alma em relação à mente, a gente vai entender que aquela mente está na ilusão. Se a gente está no plano nirvânico, se a gente pegar aqueles 7 corpos que Blavatsky traz, no plano nirvânico, observando a dimensão búdica também está na ilusão. Então, o que é a ilusão? É a sobreposição dos planos dos quais você se torna insatisfeito para uma compreensão maior da realidade. Porém, não sei se eu estou sendo claro, na faixa daquele plano, ali não é ilusão. Aí, quando você tem a expansão de consciência, e o que hoje se fala de visão sistêmica, você tem uma compreensão maior da realidade. Você consegue ver o que está no físico, no emocional, no mental, e a alma é o próximo passo da dimensão da realidade, do qual foi descrito por Patanjali em seus aforismos com o Raja Yoga, a yoga da alma. Então, entender isso é muito importante e entender o que representa o suposto ilusionismo da consciência. Eu fui claro, gente? Sim, Não, sim, os opostos que na verdade são complementares, não é? isso Exato. são complementares. O yin e yang, né? E a Aurora, não senti que você trouxe diferente. O que eu estou sentindo aqui hoje é um progresso grupal. O que eu estou Ótimo. sentindo é que cada um está trazendo uma nota e a gente está compondo uma musicalidade bonita. Essa ideia do acolher a dualidade precisa. Paulo, foi fantástico também, né? Que você veio trazendo, assim, em cada plano, aquilo que está uma oitava inferior é ilusão. Uhum. Até mesmo o conceito que a gente tem de ilusão, né? A gente às vezes cristaliza, e aí quando fala ilusão, fica dentro daquilo que eu trago como conceito. Qual o tamanho do universo? Né? A gente responderia, todos nós aqui, infinito. Nós aprendemos isso na escola desde pequenininho. E aí a gente pode ver que não, o universo não é infinito, porque ele é do tamanho da minha percepção. Aquilo que eu percebo é o universo para mim, né? A partir do momento que eu amplio um pouquinho a minha percepção, esse universo também amplia. Olha como que é ilusório o conceito de universo infinito. Como é que a gente pensa esse infinito? Agora, vocês imaginam uma criança, quando a gente trabalha esse conceito com uma criança de 7, 8 anos. Então, eu creio que é muito do que a gente está fazendo. Amplia um pouquinho, é uma oitava, e a música vai sendo formada. E aí, Eu continuo dizendo que eu acho belo aqui no grupo, é esse acolhimento. É a gente não ficar aqui trazendo teoria, 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 e a gente ter que se calar e dentro da gente a coisa está supicando quase que um vulcão, né? A gente consegue trazer aqui e se integrar. Eu agradeço sempre.
Eu queria acrescentar que a gente precisaria agora mergulhar na arte, que o nosso tempo está indo, porque o tempo da arte é uns 22 minutos, e a gente poderia, a exemplo do que a gente tem feito, quando conclui a arte, a gente sai silenciosamente e cada um leva para suas percepções internas aquele processo. Então, antes de eu apresentar e colocar a arte da qual Isabela contribui para a gente, seria interessante a gente, cada um, mas de forma muito sintética, gente, o que nós estamos levando para o Festival de Vesac, o que nós estamos levando para esse momento dessa semana que ficou aqui nesse encontro riquíssimo para ser iluminado na próxima sexta-feira com Plenilúnio de Vesac. Então, vamos começando. Eu vou começar, eu levo gratidão, alegria e olhar para frente. Daniela, passo para a Daniela. Eu levo amor e gratidão. Eu passo para a Isabela. Eu levo a esperança, assim. Ela está germinando de uma forma bonita, assim. Eu confesso a vocês que ela deu uma fraquejada. Mas eu literalmente semeei, tá na terra ali. Todo dia eu dou uma olhadinha, sem cutucar demais, aliás, sem cutucar. E a esperança. Você passa para quem? Opa, fechei. Eu passo para a Aurora. É porque eu adoro falar Aurora. Eu levo para o Festival de Vesac a alegria de servir, de estar com vocês, a vontade, a desenvolver a vontade para o amar, para o amor, que é a nota-chave, e a esperança que ficou bem marcado, né? Que às vezes, igual quanto a Isabela falou, a gente às vezes tem um down, né? Mas foi muito bom. Gratidão a vocês todos. Você passa para quem, Aurora, inevitavelmente, com o microfone aberto. Passo com o maior prazer para minha querida Lucinha. Bem, eu levo para o Vesac, inspirada pelo amor-sabedoria de Buda e de Cristo, a vontade de caminhar pelo caminho do meio. E muita gratidão. É só um minutinho, Paulo, antes de colocar. Lúcia, você está com o seu Zap, com o seu celular? Sim, Eu estou. gostaria, por favor, que você declamasse para nós essa prece, que é lindíssima, que é a prece do tibetano. E aí o Paulo solta o vídeo. Você já gravou em áudio para mim, mas ela vai vir para o segundo vídeo. Pessoas Belas. Ele foi editado e ele está aí. Eu não tive nem condição de fazer revisão. Então, agora eu vou ver como ficou. E o que vale é a intenção. A Lúcia vai declamar a oração e aí o Paulo solta. Paulo, dá uma olhadinha aqui nas configurações, essa florzinha. Tira ele do HD, porque senão ele vai travar. Ele está em HD. Não sei fazer isso. Sinto muito. Como é que faz isso? Está fechado seu microfone. No canto inferior à sua direita, tem um Ah, quadradinho. ah, Não, vai para o primeiro. Tem um quadradinho, tem uma florzinha. Tá vendo? Uma florzinha. Isso, clica aí. sim, Isabela. Qualidade, qualidade, tá vendo? Vai na Sim, setinha, põe sim. ela. Não, ela já está em 720, acho que vai. Uhum. Se começar a agarrar, você passa para 360. Ok, deixa a Lúcia falar então, a gente solta. Muito obrigada.
que a visão interior possa ser nossa, que o olho veja claramente a glória do Senhor, que a voz fale somente para abençoar e as mãos sejam usadas somente para ajudar. Que esta possa ser a prece de cada um de nós. Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. Y hoy vamos a compartir este programa especial y para ello hemos invitado a nuestra amiga y hermana Lucía Helena da Silva, una compañera de camino de Brasil, que es una servidora estudiosa del maestro tibetano y de las enseñanzas del Agni Yoga. Hola Lucía Helena, hermana, ¿cómo estás? Buenos días para ti. Buenos días, acá estoy con todos y más una vez haciendo un puente entre Brasil y Argentina, porque estoy acá en Argentina, en una ciudad muy especial de Argentina, Santa Fe, provincia de Santa Fe, donde se logró firmar la Constitución después de la independencia. Entonces, estoy acá celebrando no solo un puente, pero la independencia de una América total y, por supuesto, la independencia del planeta para se tornar un planeta sagrado. Escuta, ó trabalhadora, ó trabalhador no mundo, o ritmo dos tempos. Bien, ahora vamos a comenzar la entrevista a nuestra compañera Lucía Helena y hemos preparado algunas preguntas para su amable atención. La primera dice así: ¿qué importancia tiene para los grupos de servicio la celebración del Festival de Wesak? ¿Qué nos puedes ampliar, Lucía? Gracias por la oportunidad de compartir algunas reflexiones que son semillas de meditación, de las meditaciones que tengo hecho sobre este gran momento que estamos viviendo. Creo que estamos, y esto es verdad, es una verdad incuestionable, estamos en medio de una grande batalla, y esto trae la necesidad de también un grande servicio. ¿Cómo nosotros podemos trabajar este grande servicio? Puso algunas notas. En primer lugar, aprovechar la luz que se derrama desde Shambhala, a través de la energía de la Osa Mayor, para nosotros. La luz que se derrama desde la jerarquía a través de Sirio para nosotros. Y estas dos luces que están fundidas sobre la estrella Alcione de las Pleiades, trabajando un punto de ascensión extraordinario para la humanidad.
El segundo tópico que destaqué fue que los servidores necesitan trabajar la paciencia de un jardinero, tener paciencia, persistencia, confianza y vencer las energías de desaliento que se puede poner en nuestro camino cuando miramos tantas cosas desordenadas y caóticas a nuestro alrededor. Onde está o sentimento? A substância com a qual devemos encher o cálice do grande serviço. Colhamos este sentimento dos tesouros mais preciosos. Encontraremos elementos desta substância na paciência do jardineiro ao meditar sobre o mistério da semente. Nós os encontraremos na coragem que penetra na escuridão. Nós os encontraremos no sorriso de uma criança quando ela alcança um raio de sol. Nós os encontraremos em meio a todos os voos que nos levam ao infinito. A sensação de grande serviço é ilimitada. Deve encher o coração, que é para sempre inesgotável. El tercer punto que quiero destacar es que el esfuerzo grupal es una condición incuestionable para las rectas relaciones. Nosotros todos los días tenemos que mirar nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestros pensamientos para esta dirección de correctas relaciones, y esto va a hacer con que nosotros tengamos un progreso grupal extraordinario. Creo que son estos puntos que yo gostaria de destacar como servicio nuestro. Escuta, ó trabalhadora, ó trabalhador no mundo, o ritmo dos tempos. La divinidad prepara una cena particular para cada momento de evolución. Y en este momento especial, la divinidad preparó algunos encuentros extraordinarios. Por ejemplo, el encuentro entre el Sol y Urano no es un encuentro aún en lo mismo grado, pero Sol y Urano, nuestro logo solar y la gran conciencia maestra que nosotros nombramos como Urano, van a estar distantes cerca de 3, casi 4 grados, hasta que unos días más, que serán los días de la dispensación de la energía de Wesak, estarán en mismo grado. ¿Qué está marcando este encuentro? Un nuevo orden que nuestra conciencia puede no alcanzar, pero ya está como un propósito en este momento de evolución del planeta, del sistema solar, de la propia humanidad y del universo. Y este nuevo orden va necesariamente a implicar que las viejas estructuras van a resistir e intentar permanecer, pero há progresso, habrá progresso, habrá evolución. Esto es inevitable. El segundo punto que quiero destacar es la presencia de Venus en Géminis. Venus es el planeta que rige Venus por el tema del alma. Entonces,
todas las condiciones de polaridades, de oposiciones, estarán siendo trabajadas por Venus, que también es regente de Tauro, su regente de personalidad, para poner en la personalidad de la humanidad, en la personalidad de los hombres, la condición de síntesis, de hermandad, del camino del medio, que es lo que marca el símbolo de Géminis, el camino del medio entre dos puntos que se complementan. Y el tercer aspecto que quiero destacar, porque el cuarto voy a dejar para destacar más adelante, el tercer aspecto es que el señor Plutón, la conciencia de Plutón, se va a quedar retrógrado antes de la luna llena de Wesak, retrógrado desde 1 de mayo. ¿Y qué ocurre con esto? Un astro se pone retrógrado, un planeta se pone retrógrado cuando está en su posición más lejana, por lo tanto, más distante del Sol. Y esto quiere decir que nosotros vamos a tener una oportunidad de revisar los puntos, algunos puntos de Acuario, pero sobre todo algunos puntos de Capricornio, porque Plutón está retrogradando para volver a Capricornio y completar su tarea en Capricornio. ¿Qué tarea? Las estructuras políticas que implican relaciones económicas y al revés. También las condiciones de los diferentes que tienen que se agregar, las condiciones de territorialidad y un solo territorio, no una condición de invasión. Estos puntos, por supuesto, van a poner en temblor la humanidad, la conciencia de la humanidad, de los hombres y el propio tejido planetario. Pero hay necesidad de este temblor para que nosotros nos posibilitemos marchar en dirección a la evolución. Y, por supuesto, vamos a vivir muchos movimientos de muerte y renacimiento, de guerra y de paz y bien, cómo trabajar estas energías. Y el cuarto punto que quiero destacar es inevitable, es el eclipse. Nosotros vamos a tener eclipse lunar en justo momento de la luna llena. Y es un eclipse lunar. Cuando todo movimiento de eclipse permite una condición de mirar la secuencia temporal. Cuando se pasa el eclipse lunar, es la secuencia temporal que marca el presente y el futuro, porque la luna se queda oculta y el sol se conecta con la tierra. Por lo tanto, una grande dispensación de energía solar, no de nuestro no solo de nuestro propio sol, pero de los grandes señores solares van a estar ingresando a través de este eclipse lunar y van a marcar los próximos 3 meses, 6 meses, para que aprovechemos esta luz. Entonces, tenemos que celebrar. Y esta condición de eclipse lunar está puesta dentro de una lluvia de meteoros que se va a empezar también a partir del inicio de mayo, meteoros que vienen de un punto radiante que es Acuario, porque son meteoros llamados Eta Aquarídeos. La luz desciende otra vez como lluvia pequeña, una gran lluvia de estrellas desde la energía de Acuario. Entonces hay toda una cena acuariana a partir de Tauro.
Escuta, ó trabalhadora, ó trabalhador no mundo, o ritmo dos tempos. ¿De qué manera puede ser ese cambio con esta entrada en esta gran era de Acuario? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía? Hay un grande triángulo mágico formado en cielo entre la posición de Júpiter. Júpiter está en los últimos grados de Aries. Plutón, que empezó su movimiento, va a empezar su movimiento de retrogradación desde Acuario para Capricornio. Y también la presencia de Saturno, el gran maestro del karma, en Piscis. Entonces, este grande triángulo mágico está marcando para nosotros, servidores, el coraje de trabajar el amor incondicional y puro bajo las condiciones más caóticas y poner esta condición de amor incondicional para formar un grande campo de energía de nuestro propio corazón como servidores en cada acción que practicamos para incluir toda la humanidad y producir un efecto de expansión, casi un efecto de expansión musical para que la música amorosa de las esferas se pueda esparcir por el planeta, por toda la humanidad. Es como si las verdades de Buda, los caminos y las verdades de Buda se alineasen con las palabras de Maestro Jesús, que habla del amor, y hubiese una fusión para el sangre del planeta se llenar de esta luz del amor. Esto requiere coraje para sacrificarse y también coraje para actos de resolución. Y ahí yo marco el objetivo del encuentro de líneas jerárquicas de acción, el fuego de la resolución. ¿Qué palabra bella es resolución? Resolación, acción de poner otra vez la energía solar, el fuego solar del corazón para inundar este planeta y la humanidad bajo todas las condiciones fenoménicas. Celebremos este fuego de la resolución. O anjo solar. Todos os seres humanos têm seu próprio anjo solar, seu eu superior ou transcendente, o condutor de seus motivos espirituais mais elevados e o guia supremo de seus destinos kármicos. Está muito escondido dentro do coração, mas sempre vem quando a alma se sente terrivelmente sozinha ou enfrenta grandes dificuldades. Às vezes, do fundo dessa indescritível amargura da alma, surge inesperadamente um sentimento infinito de cálida doçura e brilhante esperança. É a voz do anjo solar, que em momentos tão difíceis e de tensão premente, nos envia luminosa mensagem de paz, serenidade e conforto íntimo. Ele está aqui conosco, dentro de nossos corações,
profundamente atento ao futuro de nosso destino transcendente, como almas sempre pronto a intervir para que nossas vidas se conformem à lei que rege o bem cósmico aqui na Terra, sendo a sua luz infinita a verdadeira esperança da glória da existência e a fonte divina de onde emanam as nossas mais íntimas consolações. Minhas experiências espirituais de Vicente Beltrán Anglada. Mais radiante que o sol, mais puro que a neve, mais subtil que o éter, é o eu, o espírito que reside em mim. Eu sou esse eu. Esse eu sou eu. Inspirar, pausar, expirar, pausar, pulsar essas centelhas ardentes.
que eu leve o amor, que onde eu for, que eu leve o amor. Quando sozinho no mundo me encontrei, busquei no amor caminhos de me achar. Vi lindas flores, verdes campinas, ouvi as aves falando-me de paz. Ó irmão, só